Olha, o gol significa vá. E ele colocou Greg. Aqui eles colocaram tio. Mas se você pegar o tio e fazer isso, ó, vira uma coroa. Tá vendo? Vira uma coroa. Aí ele tá dizendo, ó, vai Greg, tá na hora de você aparecer. E o filme tá dizendo toda a história do Greg, aquela história. Olá, Sirene falando. Hoje eu vou vir falar sobre o Google. O Google fez uma postagem aí em cima na procura. Colocou uma fotinho aí, uma historinha do filme do Conde de Monte Cristo. Quem assistiu esse filme? Eu vou falar o que está na cartinha que ele colocou no começo. Olha, a máscara que está em cima de um livro que foi aberto, essa máscara são as máscaras que vão cair. As máscaras vão cair. Porque o livro de Baruque, ele fala que no final do tempo as máscaras serão reveladas. Elas cairão. As pessoas do mal, elas vão mostrar a verdadeira face delas. E as pessoas do bem vão reluzir em luz. O rosto vai reluzir em luz. E o livro de baixo são 3 cavaleiros. 3 cavaleiros lutando para a liberdade do mundo. E eu acredito que esses 3 cavaleiros é o Bolsonaro, o presidente Trump e o rei da Inglaterra. E o outro livro lá com a cruz de Malta, fechado, eu acredito que ele já foi todo revelado, que era aquela ilhazinha, sabe? Que foi investigada com um monte de gente. E essa história foi fechada. E foi aberto um novo livro. E ele tem uma torre. Essa torre do jogo de xadrez, ela anda que nem o esquadro. Ela anda que nem o esquadro no xadrez. E o esquadro é o iniciante. É o iniciante da maçonaria. E o esquadro, você é esquadro quando você é iniciante. Quando você vira mestre, você vira o compasso. O esquadro fica sobre o compasso na maçonaria. Depois, quando você vira mestre, o compasso fica em cima do esquadro. Então foi aberto. E quem é a carta, a primeira da folha do livro? O esquadro. Aquele João que não é de Deus. Ele é esse jogo da torre. Ele vai movimentar todo o xadrez. Todo. Ele vai revelar todo mundo. É esse livro aberto. Vamos falar do papel na mesa. Os papéis já foram assinados. Os papéis assinados é o Gesara, o Nezara e o Reset. Você vê que o Reset é o livro que ele está assinando. Só tem a metade da história. A outra metade vai ser apagada. E a pena que está na mão dele, essa é a caneta que a princesa Isabel usou para libertar os escravos. Então, ele está libertando os escravos livres, somos nós. E no cabelo dele tem meia só. E o outro meia está quebrado. Significa, está repartido no meio o cabelo dele. Significa que o anticristo não conseguiu o que queria. Ele fez a boa parte do que ele queria, mas o resto ele não conseguiu, porque ele foi quebrado. Ele foi destruído. E depois é só 333, 33, 33, a idade de Cristo, do Messias. E esse homem sentado aqui nesse trono? Para mim, é a coroação do rei da Inglaterra, Joseph Gregory Halley. Olha aqui o Google, a letra do Google. Go significa vá, vá. E aqui, se você tirar o L, colocar um R, fica Greg. É do jeito que ele gosta de ser chamado, o rei da Inglaterra. E esse tio em cima, se você colocar 3 pedras aqui em cima, vira uma coroa. Vai, Greg, vai ser coroado. Vai, Greg, tá na tua hora, apareça.
O Google está falando e está contando a história do Monte Cristo. O que aconteceu com ele. Ele que ficou nas cavernas. Ele ficou um bom tempo na caverna. E foi revelado um monte de coisa a ele na caverna. Tem até o arco-íris, que ele fala do arco-íris. Tem as pombas voando livre aqui. Então esse homem, ele está contando a história do rei da Inglaterra. O Google está falando do rei da Inglaterra, que ele é a hora dele aparecer. Vai, Greg. Vai, Greg. Tá na hora dele. Um beijo, gente. O que vocês acham aí? Comenta aí o que vocês acham dessa postagem. Eu sei que ninguém ainda deve ter falado dela, mas vamos começar a falar. Mas comenta aí, curte, compartilha com seus amigos para eles conhecerem também a história, sabe? Porque eles falam em código com a gente. Um beijo.